Sejam bem-vindos ao nosso curso Dominando a Técnica de Projetar Lajes Treliçadas. Eu sou o professor e engenheiro civil José Sérgio dos Santos e planejei esse curso para que vocês possam, na prática e manualmente ou semi-manualmente, projetar de maneira correta e aproveitar todas as possibilidades que as lajes treliçadas oferecem. Na primeira aula, nós vamos entender o que é uma laje treliçada, os componentes da laje treliçada e as possibilidades que já estão no mercado para que possamos utilizá-la. Então vamos lá, acompanhe comigo aqui, então, a parte 1, que é conhecendo a laje treliçada. Para você fazer esse curso, é importante que você já previamente domine alguma coisa do F-Tool ou algum outro software de análise estrutural. Eu gosto do F-Tool porque ele é um software extremamente testado, é um software confiável e fácil de utilizar. Então, vai lá, existe versão gratuita, claro que hoje existe uma versão paga, mas não há necessidade de utilizá-la. Vai lá, se cadastra no site do F-Tool, faz o download e aí nós vamos usar aqui também várias vezes o F-Tool para obter os esforços nas nossas análises estruturais das lajes treliçadas. Após nós obtermos os esforços, nós vamos precisar fazer o cálculo das armaduras. E também aqui a gente não vai fazer o cálculo totalmente manual. Por isso eu recomendo que vocês tenham uma calculadora de flexão simples, onde você vai entrar com o material, concreto e aço, com as dimensões da peça e com os esforços, basicamente o momento fletor, para obter as armaduras da laje. Então, onde encontrar o calculador de flexão simples? Eu recomendo que você vá lá na página da TQS, na TQS Store, e lá você vai ter, por exemplo, algumas calculadoras de flexão disponíveis e também são gratuitamente. O próprio aplicativo da TQS também pode ser usado para você calcular as armaduras necessárias para colocar nas lajes treliçadas. Muito bem. A primeira parte que nós vamos ver aqui são os elementos, os componentes de uma laje treliçada. Vamos iniciar então. Bem, se você quiser ir a fundo sobre laje treliçada, existe uma norma específica que fala inclusive da questão da fabricação dessa laje. E eu recomendo que vocês leiam a NBR 14859-3 de 2017, que lá explica tudo sobre a laje treliçada, a altura, distância entre as armaduras inferiores, o modo de soldagem. Então, tudo relativo à construção de uma laje treliçada está lá na NBR 14859. Então, é como uma referência, se você quiser realmente ir a fundo, mas nós já vamos trabalhar aqui com a laje treliçada pronta de maneira propriamente dita, tá? Vamos lá. Então, quais são os componentes da laje treliçada? Vamos observar aqui. Bom, vamos lá. Então, basicamente, a gente tem uma treliça metálica, uma treliça feita de aço, e basicamente a gente tem três tipos de armadura. Vamos olhar aqui nesse desenho. O primeiro deles é esse que está aqui em cima. Bom, se está em cima, como o nome diz, é um fio superior. Então, está aqui na parte de cima, é um fio superior. Os que estão na parte de baixo, logicamente que são, no caso não é um fio, mas são fios inferiores, então são dois fios, eles ficam aqui na parte de baixo, é a segunda armadura da laje treliçada. Então tem um fio superior e tem os dois fios inferiores, porque ela tem um formato assim, a seção transversal dela forma algo mais ou menos parecido com um triângulo. E aí a gente tem essa armadura que vai fazendo esse zigue-zague aqui, que mais modernamente é chamada de diagonal. Ou também no passado se chamava de sinusoide. Então você pode chamar de diagonal, você pode chamar de sinusoide. Então você tem basicamente três armaduras: superior, inferior e a diagonal. Independente da altura da treliça, que é uma propriedade que nós vamos ver, que está aqui o H é a propriedade da treliça, independente dessa propriedade, a treliça ela tem um passo.
O passo é a distância aqui entre cada um desses dois vales, né, da diagonal, que é 20 centímetros. Então, independente da treliça ser uma treliça, digamos, de 8, de 12, de 16, ela sempre vai ter esse passo de 20 centímetros. É algo normalizado, então não existe treliça com esse espaçamento maior do que 20 centímetros. Então, o passo da treliça é constante e, independente da treliça, ela vai ter 20 centímetros, que a gente chama de o passo da treliça, tá? Então, os componentes aqui, fio superior, fio inferior, diagonal, passo da treliça e a altura. Então, temos que realmente entender e precisamos conhecer para cada treliça qual o seu fio superior, qual o seu fio inferior, qual a sua diagonal, qual a sua altura. São componentes muito importantes. E aí eu coloco uma perspectiva de uma treliça, né? Já com a sua base. Essa basezinha aqui também recebe um nome particular. É chamado de base ou sapata da treliça. Então isso aqui é a sapata da treliça. A gente já viu aqui a treliça que foi concretada, aqui a sapatinha dela, ok? Como aqui está mostrando, o comprimento dela é variável, então eu posso ter vários comprimentos, né? Conforme a minha necessidade. E essa largurinha da treliça aqui, ó, varia. Eu posso construir da largura que eu quiser, mas geralmente ela vai de 12 a 14 centímetros. Eu particularmente calculo geralmente com 12 centímetros, que é um valor mais ou menos padrão. Mas pode ser mais, pode ser 13, pode ser 14. Mas você pode especificar, por exemplo, 12 centímetros e o pessoal tem seguido essa orientação. A altura da base da treliça também é um fator importante, né, para a gente saber que a gente vai colocar aqui algumas armaduras adicionais quando necessário. Então ela tem uma espessura de 3 a 4 centímetros. Eu geralmente trabalho aqui com 3 centímetros de espessura, tá? Então, o que está chamado aqui de base de concreto, muitas vezes também recebe o nome de sapata. E tem um regionalismo, né? Depende do local onde se está inserido, né? E aqui a gente consegue ver a treliça de maneira propriamente dita. Agora aqui um corte, né, na laje treliçada após ela já estar devidamente concretada, né? Então veja bem, eu tenho aqui a treliça, uma treliça, e aqui eu tenho uma outra treliça. Então aqui você observa, por exemplo, aqui de azul, ó, essa aqui é a diagonal, certo? Fazendo como se fossem uns estribos. Lembra os estribos? Fazendo aquele zigue-zague, são os estribos. Então aqui nós temos a treliça com a sua diagonal. Aqui nós temos o fio superior. Aqui nós temos os dois fios inferiores. Vou voltar aqui nessa imagem aqui anterior. Pronto, olha. O fio superior é esse, está bem óbvio. Aqui nós temos os dois diagonais. Essa aqui nós vamos já comentar. Temos os dois, digamos, os dois inferiores. E aqui, nesse zigue-zaguezinho, nós temos a diagonal. Está bem claro esse desenho, está muito bem feito. E aí, nós temos o seguinte. Toda laje treliçada, ela tem o elemento do vazio, o elemento inerte, o elemento do enchimento. Nessa daqui, esse elemento é esse elemento que está circundado aqui por esse volume. Então, isso aqui é o elemento de enchimento. Geralmente, esse elemento pode ser uma lajota cerâmica, muito comum a lajota cerâmica, ou o EPS, também conhecido como isopor. Então, o enchimento geralmente é cerâmico ou isopor. Também já há algumas variações mais sofisticadas, em que você tem uma caixa removível, como aquela que você faz nas lajes nervuradas. Vamos falar um pouquinho disso mais na frente. Mas de maneira comum, você tem o EPS, que é o isopor, ou a lajota cerâmica, o tijolo cerâmico. Muito bem. Então aqui você tem a base da treliça, ou a base de concreto, ou a sapata. Veja que ele está numa certa cor, um pouco mais escura. E aqui ele é envolto, né? Ele é envolvido aqui por esse outro concreto, né? Então, esse aqui é o concreto que é jogado, que é lançado lá quando a laje está montada. Então, esse aqui a gente pode dizer que é uma parte pré-fabricada, essa basezinha é pré-montada. E depois a gente, então,
na hora que ela está montada, já com o elemento inerte, com o isopor, com a lajota, está tudo montadinho. Quando você vai lançar o concreto, então você fica com dois tipos de concreto. A grande vantagem que eu vejo da laje treliçada em relação, por exemplo, a outros tipos de laje que existiam no passado, como por exemplo a laje volterrana, né? Depois eu vou até comentar mais detalhadamente sobre isso, é justamente porque aqui eu tenho, veja bem, eu tenho uma ligação através de uma armadura entre a parte velha e a parte nova. Então veja esse fiozinho azul, essa armadurazinho azul, parte dela está na parte pré-moldada e parte dela está na parte nova, que é moldada em loco. Então com isso eu meio que deixo a estrutura monolítica. Esse costurar, né, esse zigue-zague, ele vai costurando. Então ele vai deixando a estrutura monolítica após a concretagem. Na hora que vieram os esforços, a parte antiga não vai, digamos assim, se descolar da parte nova. O que pode acontecer, por exemplo, numa laje volterrana. Então esse aqui, você tem uma estrutura que fica bem, digamos assim, amarrada. A parte nova da parte antiga, da parte pré-moldada. Então eu acho que isso aí é uma vantagem que deixa essa laje muito boa e ela se torna muito superior. Aqui nós temos uma mesa ou uma capa, né? Então sempre a gente tem mais de um nome. A gente tem uma mesa ou uma capa. E aqui a gente coloca uma tela soldada. Vamos comentar também sobre que tela soldada a gente deve colocar aqui, tá? Então aí veja que são todos os componentes da laje treliçada. A base, o elemento de enchimento, a capa ou a mesa, né? Eu só faltou comentar aqui essa armadura adicional. Essa armadura adicional, que tá essas três bolinhas vermelhas aqui, essa armadura, ela deve ser colocada quando há necessidade de uma armadura superior a esses dois fiozinhos inferiores aqui, o que geralmente acontece. Então, às vezes as pessoas acham que esses dois fiozinhos, né, até alguns engenheiros ou técnicos ou pessoas que trabalham em construção, acham que aqueles dois fiozinhos que vêm na parte de baixo, né, esses dois fiozinhos que vêm aqui, que eles são suficientes para resistir aos esforços. Mas, via de regra, não. Tá certo, quando eu tenho uma laje pequena, 1,5 m, talvez 2 metros, uma laje muito pequenininha, sim, talvez eles sejam suficientes. Claro que a gente precisa calcular e ver. Mas quando você começa a ter laje de 3 metros, 3,5 metros, 4 metros, né? Mesmo para cargas residenciais, aí eles não são mais suficientes. Eu preciso colocar uma armadura adicional, que está aqui representado por essas três bolinhas aqui. Eu posso colocá-las tanto aqui dentro, quanto na parte de cima. Sendo que o ideal é, como está desenhado aqui, que ela fique na parte de dentro da treliça. Aí aqui, pessoal, tem uma tabela que eu peguei no catálogo da ArcelorMittal, né, onde você pode identificar, né, e na hora de especificar, nunca é bom você também especificar uma marca, né, para colocar na sua treliça. Por quê? Segundo aquela norma que eu falei, aquela norma de treliça, existe uma designação de norma. E aí os fabricantes, como por exemplo, nós temos ArcelorMittal, né, nós temos Gerdau, os maiores fabricantes, há outros também. Então eles dão um nome comercial, como aqui nessa coluna aqui de modelo. Então nessa coluna você tem um modelo, que é um nome comercial. Então, por exemplo, TB é uma... Porque antigamente a ArcelorMittal chamava-se Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. TB quer dizer treliça belgo, né, de Belgo-Mineira. Então, uma treliça tipo TB é uma treliça da ArcelorMittal. E tem a TG, que é a treliça Gerdau. São nomes comerciais. Mas nós, como engenheiros e projetistas e estruturas, não devemos focar nos nomes comerciais, e sim nos nomes técnicos. Então, esse nome aqui é o nome que vem de norma, né? E aí vem de TR, que é a designação para treliça. TR significa treliça. E aí eu tenho uma série de nomes que vem depois. Vamos explicar então
o que significam esses nomes para que vocês possam começar a se familiarizar com ela, tá bom? Muito bem. A designação, veja bem, quando eu tenho 4 números, o primeiro número refere-se à altura da treliça. E quando eu tenho 5 números, os 2 primeiros números referem-se à altura da treliça. Então, veja que eu separo os 3 últimos números e o que sobra é referente à altura. Então, por exemplo, uma treliça TR que começa com 8, significa que ela tem uma altura de 8 centímetros, ou aqui como está em 80 milímetros, aqui está em milímetros, tá? Uma treliça que começa com tem 5 números e começa com 12, significa dizer que ela é uma treliça de 12 centímetros. Se ela começa com 16, ela é uma treliça de 16 centímetros. Se ela começa com 20, é uma treliça de 20 centímetros. Se for 25, é 25 centímetros. E 30 centímetros. Então, os primeiros números, né, se forem 4 números o primeiro, e se forem 5 números os 2 primeiros, são números que se referem à altura da treliça. Muito bem. O próximo número, né, que é o de trás para frente, o terceiro número, que é esse aqui, que é um 6 aqui nesse, é um 7 nesse, aqui é um 8 nesse. Esse aqui refere-se ao fio superior. Então, por exemplo, uma treliça 8644 significa que ela tem uma altura de 8 e o fio superior dela é o fio de 6. Olha aqui. 6, então corresponde ao 6 aqui. Uma treliça 2745 significa que 7 é o fio superior. Está aqui ele aqui. Como você já deve ter percebido, né, já imaginado ou inferido, o próximo número também refere-se a algum tipo de armadura da treliça. Sim, o próximo número é a diagonal. Então, uma treliça 8644, esse número aqui refere-se à diagonal. Só que aqui ele é 4.2, então é truncada a parte fracionada e fica apenas a parte inteira. Então, aí eu já sei que é um ferro de 4.2, é um ferro de 4 alguma coisa. Aqui, treliça 2756. Então, eu já sei que o 5 refere-se aqui à diagonal, né? E o último número refere-se ao inferior, né? A armadura, o fio inferior. Então, vamos pegar uma treliça 25858. Então, o último número é o 8, significa que o ferro que está embaixo é um ferro de 8. Eu estou me referindo, às vezes eu falo ferro, ferragem. Eu sei, pessoal, que isso refere-se a aço, né? A gente está falando de aço e não de ferro. Mas é a nomenclatura mais utilizada na obra. A gente nunca fala assim, o aço de 8, o aço de 5. É mais comum de falar o ferro de 8, o ferro de 5. Então a gente está querendo dar um viés bem prático desse nosso curso. Inclusive alguns dos linguajares, né, que são utilizados nas obras, tá bom? Muito bem. Então vamos aqui. Vamos pegar, por exemplo, a treliça que ele chama TB12R. Então, a TB12R, que é o modelo TB12R, é uma treliça de 12 centímetros de altura. Tá aqui. Ela tem um fio superior 6, ela tem a diagonal 4 e ela tem o fio inferior 6. Então, é a treliça TB12R. Mas, professor Sérgio, talvez alguém pergunte, o que significam essas letras no modelo da treliça Arcelor? L, M ou R? Bom, quando eu tenho, por exemplo, uma treliça 8L e 8M, eu tenho uma escala aí. L quer dizer leve, M quer dizer média e R quer dizer reforçada. Então eu tenho leve, média e reforçada, tá? Se eu tenho uma L e uma M, significa dizer que a L ela tem menos armadura do que a M. Vamos comparar aqui. 8644, 8645. Então eu tenho uma mudança no fio inferior. Na L, na leve, ela é um fio de 4.2 e na M é um fio de 5. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma 16L e R, olha só. Leve e reforçada. Onde é que eu tenho mudança? Também somente no fio inferior. É 5 aqui e é 6 aqui. Eu tenho aqui uma 25M e R, né? Então, também eu só tenho uma mudança embaixo.
Basicamente, a gente tem observado mudanças no fio inferior, tá? E a última coluna, gente, eu tenho aqui o quanto essas treliças pesam por metro. Por que isso é importante? Porque elas são vendidas no quilo. Então, eu não compro treliças no metro, embora que aqui diga, olha, comprimentos de 8, de 10 e de 12 metros. Outras dimensões sob consulta. Então, eu posso comprar treliças de 8 metros, treliças de 10 metros, treliças de 12 metros. Não tem problema. Mas para comprá-las, eu vou comprar por peso. Então, eu tenho que calcular. Então, por exemplo, se eu tiver, digamos, eu precisar de 100 metros de uma treliça 8TB, 8M, que é a TR 845, eu sei que 1 metro pesa 0,825, então 825 gramas. Então, se eu precisar de 100 metros, eu vou pedir, olha, vou multiplicar aqui por 100, eu vou pedir 82,5 quilos de treliça. Aí eu vejo lá quanto é que eles vão vender por metro, o quilo da treliça. Então, é uma maneira de eu adquirir essa treliça. Eu preciso saber quantos quilos eu vou precisar. Tá? Então, o projeto estrutural, ele precisa vir com esses quilos de treliça para que o construtor simplesmente encomende essa treliça. Olha, tantos quilos da treliça TR-8645, tantos quilos da treliça TR-12645 e por aí vai. Tá bom, pessoal? Então, veja aqui a especificação do produto, com a sua designação, a sua altura, os seus fios superior, diagonal, inferior e o seu peso estão todos nessa tabela. Se você procurar na internet, você vai encontrar no site da Arcelor ou também no site da Gerdau um catálogo com todas essas informações. Muito bem, então vamos falar um pouco sobre os enchimentos, né? Vocês viram aqui que nesse slide eu falei que existiam aqui, né, entre uma treliça e outra, eu preciso preencher esse espaço. Porque, na verdade, a rigor, uma laje treliçada é um tipo de laje nervurada, né? Que geralmente ele é unidirecional, o seu comportamento, o seu funcionamento estrutural é unidirecional, mas também ele pode trabalhar bidirecionalmente. Então, toda laje nervurada ele tem uma parte de vazio, né? Uma parte inerte, vazio em relação ao concreto, né? Então, aqui a gente tem os tipos de enchimento que a gente pode utilizar. Bom, o menor possível, o menor que a gente utiliza, gente, é esse de 8. Então, é muito comum, especialmente aqui, eu não sei de que região vocês são, aqui no Nordeste é muito comum esse tijolo que a gente está vendo aqui, que é o chamado tijolo de 8 centímetros, né? Então, ele tem uma altura de 8 centímetros. Aí eu vou colocar uma capa, vamos já ver qual é a capa mínima que eu preciso colocar para uma laje cujo tijolo, o enchimento, ele tem 8 centímetros. Então, quando eu preciso de mais altura, então eu preciso de um tijolo mais alto. Então, olha só a estrutura aqui do tijolo de 12 centímetros. E aí eu também tenho aqui o tijolo de 16 centímetros, tá? Então, veja que aí é só essa parte aqui, a altura final da laje, eu ainda vou ter que jogar aqui a minha capa, tá? Então, vou jogar aqui ainda a minha capa ou a minha mesa, né? Alguns chamam de capa, outros chamam de mesa. Bom, na hora de calcular o peso próprio da laje, eu preciso saber qual é a parcela de carga, de peso, o enchimento está jogando ali na minha estrutura. Então, eu geralmente adoto nos meus projetos um peso específico do tijolo de 750 kg por metro cúbico. Então, ele vai entre 750 e 800 quilos por metro cúbico. Então veja que uma laje que utiliza o tijolo é uma laje que vai ter, além do peso, você tem que contabilizar, além do peso do concreto, também o peso do tijolo. Mas, numa aula para frente, eu vou ensinar você a como fazer isso de maneira bastante simples. Olha como ela fica, né? Depois de montada, uma laje treliçada com tijolos, né? Então tá aqui uma laje, desculpa, aqui está aqui uma treliça, eu tenho o elemento inerte, o elemento de enchimento, que nesse caso é o tijolo, e depois eu tenho aqui uma outra nervura, que a gente pode também chamar a treliça de nervura, depois eu tenho um outro tijolo,
aqui eu tenho outra nervura e assim vai. Então aí assim é como fica uma laje treliçada com tijolos, né? Então você vê bem aqui a base dela concretada, já você consegue ver aqui as diagonais e você consegue ver nitidamente aqui o ferro superior. Bom, eu posso também utilizar, conforme vocês estão vendo aí na imagem, o isopor ou poliestireno expandido, que é chamado de EPS, tá? Poliestireno expandido. Veja a diferença. Enquanto que o tijolo, a lajota cerâmica pesa 750 kg por metro cúbico, o EPS pesa 20 kg por metro cúbico, que às vezes até a gente despreza esse peso de tão leve que ele é, né? Então até uma pessoa facilmente consegue, até uma criança consegue então manusear um bloco desse de isopor para lajes treliçadas, e ele é realmente muito leve e praticamente podemos dizer que o peso é desprezível, tá? Então 20 kg por metro cúbico, que para uma estrutura é praticamente nada, né? Aí é como, por exemplo, fica, né, a montagem dele. Uma das vantagens dele é que ele é mais longo, né? Tem que ver cada fabricante e tudo, né? Mas ele é bem mais longo do que o tijolo, né? Que você nota que o tijolo é curtinho, né? Até porque para você manusear, como ele é pesado, se fizer algo em torno de 1 metro, fica ruim de manusear, né? Esse aqui, como é bem leve, ele é bem mais longo, né? Tem que ver o fabricante, mas chega a ser algo em torno de 1 metro, tá? E aí você está vendo ele sendo montado aqui, né? Aqui você vê a treliça, com já a basezinha já concretada. Aqui é o ferro superior, né? Aqui as diagonais saindo. Enfim, já está pronto aí. E aqui é o aspecto que ele fica após concretado, né? Nesse caso aí fica muito bonito, né? Eu até diria que fica muito bonito. E muitas vezes, né? Tem gente, até dependendo do tipo de construção, se for uma garagem, às vezes, uma construção que não precisa de muito detalhe, pode até ficar exposto dessa maneira, né? Porque tem até uma certa beleza nesse tipo de estrutura, né? Às vezes uma loja na parte de cima da loja, do mezanino, que não fica visto ao público, pode até ficar desse jeito, né? Mas também, claro que isso aí pode receber um chapisco, o próprio EPS ele consegue reter o chapisco e posteriormente isso aí pode ser rebocado sem problema nenhum e depois ninguém vai saber se aquilo ali tem o EPS ou se aquilo ali tem tijolo cerâmico. Vantagem dele, a estrutura fica muito mais leve, né? Eu consigo tirar muito peso da estrutura por conta dessa leveza que é o EPS. Tá? E aí aquilo que eu falei para vocês, a coisa vai se sofisticando, pessoas vão tendo ideias, né? Esse aqui é um sistema da Impacto Proteção. Ele consegue trabalhar a caixa plástica removível com a treliça. Olha, se você consegue ver aqui esses pinozinhos aqui, ó, tá vendo? Aqui na imagem, olha, esses pequenos pinos. Eles servem para apoiar a caixa na treliça, tá? E depois eles são puxados e a caixa consegue ser removida. Então é um sistema muito interessante. E aí você consegue fazer uma laje nervurada mesmo, né? Como uma laje nervurada comum. Com a diferença de que é uma laje nervurada, né? Treliçada. Então fica muito bonito também esse tipo de solução aí. Já é uma inovação que os fabricantes estão trazendo, né? Isso aí é uma obra aqui no Ceará, né? Esse é um sistema da Impacto Proteção, muito interessante, né? Olha aí, você consegue ver. Olha só, esses ferrinhos aqui, ó, esses pinos, quando eles são puxados, aí você consegue retirar a caixa. E o bom dela é que eu consigo fazer as nervuras transversais, né? Então, ela é excelente quando você tem lajes nervuradas bidirecionais, onde eu preciso de armadura num sentido e armadura também no outro sentido. Tá? E é isso, gente, é que eu estava comentando há pouco com vocês, né? Aqui, ó, deixa eu pegar aqui a caneta. Aqui é um esquema da laje valterrana. Veja que aqui você está vendo a nervura, tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui você está vendo a nervura. Então,
a ligação do concreto novo, que é esse concreto aqui, com o concreto antigo, que é o pré-moldado, eu não tenho uma armadura passando aqui da parte antiga para a parte nova, né? Eu simplesmente tenho, digamos assim, esse contato aqui, essa pressão na hora da concretagem. Então eu tenho só uma ligaçãozinha por atrito aqui, né? Uma pressão. Eu monto lá, quando eu despejo o concreto, então fica o concreto, simplesmente ele liga no concreto antigo, através ali de um atrito, fica aquilo ali. Não tem como comparar com essa ligação. Deixa eu voltar um pouco aqui. Não tem como comparar essa ligação aqui, que a armadura está saindo da parte antiga e está partindo na parte, né, entrando na parte nova. Então eu fico realmente com uma ligação, a estrutura fica realmente monolítica, tá? Então vamos aqui voltar para a nossa imagem, tá? Então é por isso que eu digo, ó, a laje treliçada ela é superior à laje volterrana, justamente por conta disso. Então opte pela laje treliçada quando você for projetar. Esqueça a laje volterrana, né? Então o presente, né, a laje volterrana é o passado. O presente é a laje treliçada em se tratando de lajes pré-fabricadas, né? Então tá aí aquilo que eu estava comentando, eu repeti aqui a imagem. Então você tem realmente o concreto passando de uma parte antiga para uma parte nova, tá? E aí nós temos mais uma vez as inovações. A gente viu ali a inovação da Impacto, onde você faz uma laje nervurada, aí você economiza ali, né, questão de forma e tudo. E aqui já tem uma inovação da Arcelor, que é quando você concreta já a base junto com a laje, né, eu chamo de trelifácio. Então você vai concretar, porque veja que antes aqui a base já está, olha, nesse aqui já está usando a trelifácio, ó, observa aqui. Então ele vai concretar a parte nova com a antiga. Então percebeu? Diferente daqui, aqui a parte antiga já está pronta, né? Já está concretada, então a base já está concretada, né? Aqui no trelifácio ele está juntando duas inovações, que é esses pinos e aqui o caixote, e a base da treliça não está concretada. Então você vai concretar tudo. Então você já vai deixar ela como sendo uma laje moldada em loco. E você aproveita essa estruturazinha do trelifácio para poder ganhar em termos de forma, né? Você precisa colocar a forma, porque ela tem uma resistênciazinha, e aí com poucas escoras você consegue deixar ela perfeita, tá? Então olha aí, detalhes da trelifácio, né? Como é que fica. Muito bacana mesmo esse sistema aí. Olha aí outra imagem, ela já montadinha, né? Tá? E aí, vamos falar agora da questão da nossa parte já de critérios de projeto, né? Então vamos lá. A gente vai projetar a partir de 20 MPa, então a gente não pode colocar menos do que 20 MPa numa laje dessa. A armadura, né? Nós temos que definir o cobrimento para ela. Isso aí vai ser baseado na classe de agressividade ambiental. Por isso que nós temos de consultar a NBR 6118. Então na NBR 6118 tem lá as classes de agressividade ambiental. Então você precisa conhecer qual é a classe de agressividade ambiental da sua região, da cidade que você vai construir aquela edificação. E definir a capa, né? Então se eu tenho um enchimento de 8 a 20, eu posso colocar uma capa mínima de 4 centímetros. Se eu tenho um enchimento de 20 a 30, aí eu já preciso colocar uma capa de 5 centímetros, tá bom? Muito bem, essa foi a primeira aula, eu espero que vocês tenham gostado. Na aula seguinte, na sequência, nós iremos começar a ver o pré-dimensionamento de lajes treliçadas. Então, obrigado por ter ficado comigo, até a próxima aula.